Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem vos fala é Luiz Carlos Burgos. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica. E eu vou mostrar para vocês alguns capacitores que teve o dia que eles foram mais populares. Hoje em dia praticamente você não encontra mais eles nos equipamentos eletrônicos. A não ser no equipamento eletrônico um pouco mais antigo, tá? Então começando aqui com esse capacitorzinho aqui, ó, ele parece um pininho para cima enfincado na placa. Esse capacitor aqui é um capacitor de cerâmica, ou seja, ele tem o mesmo material daqueles capacitores tipo lentilha, só que esse aqui se chama pin-up. Essa palavra aqui que está em inglês, pin-up, se você for procurar a tradução dela, ela tem várias traduções. Pode ser, por exemplo, alguma coisa muito atraente, muito bonita de se ver, pode ser um pôster, pode ser alfinete, dependendo do contexto da frase que ela tá, e pode ser pino para cima, como é o caso desses capacitores aqui. A leitura do valor deles é código de cores, a gente já falou isso daqui sobre os capacitores de zebrinha, ou de cima para baixo. A primeira faixa é número, nesse caso é 4, porque é amarelo. A segunda é número, nesse caso aqui é o roxo, vale 7. A terceira quantidade de zeros, no caso o vermelho são 2 zeros, então 4.700 picofarads é o valor desse capacitor pin-up, tá? Esse capacitor aqui ele foi bastante usado aí nos rádios dos anos 60, 70, por aí, no máximo até comecinho dos anos 80. Depois ele foi totalmente substituído pelo capacitor de cerâmica, o redondinho, aquele que é um disco de cerâmica, tá? Parece uma lentilha. Aqui os capacitores que tem o dielétrico de mica, ou seja, uma folhinha de mica que fica no meio das placas do capacitor. Esse aqui o valor já vem direto em picofarads no corpo, 1000 picofarads, 500 picofarads, 10 picofarads, 150 picofarads. Esse aqui não vale aquela regra do último zero corta, tá? Esse aqui você lê o que está aqui no corpo. E a tensão de trabalho dele está aqui, a tolerância, ou seja, esse capacitor aqui é bem legal porque ele traz todas as informações sobre valor, tolerância, tensão de trabalho, tudo marcado no corpo dele, tá? Esses capacitores pode ser que você ainda encontre um ou outro aparelho mais moderno, mas também não é muito comum de você achar o capacitor de mica, tá? Aqui nós temos o capacitor de poliestireno. Ele é feito de folha de poliestireno enrolada no meio de folhas de metal. Esses capacitores especificamente desse formato aqui de poliestireno eram chamados de capacitores Tyroflex, tá? Esse capacitor aqui era uma porcaria. Por quê? Porque na hora que você esquentava ele para soldar na placa, se você demorasse um pouquinho mais, ele acabava derretendo aqui o plástico, ou seja, o plástico era muito fajuto, tá? Tanto é que esses capacitores eles foram abandonados e foram substituídos de uma vez pelo capacitor de cerâmica de disco ou de poliéster metalizado, que é o que se usa hoje, tá? Mas aí vale como curiosidade. O valor também é indicado direto em picofarads, 20.000 picofarads. Aqui é 500 picofarads. Aqui não dá para ler direito esse número, não sei se é 6.000 por causa da luz aqui. E por aí vai, tá? Então o capacitor de poliestireno, que é esses daqui, tem esse corpinho de plástico fajuto pra caramba. Se você não tomar cuidado na solda desse capacitor, na soldagem dele, você pode queimar o corpo dele, pode até danificar se você demorar muito para soldar ele, tá? Mas já foi abandonado. E aqui nós temos um capacitor eletrolítico axial. Axial porque ele tem um terminal de um lado e um terminal do outro lado. Os eletrolíticos que se usam hoje nos equipamentos eletrônicos são radiais, porque tem os dois terminais do mesmo lado. Este é axial. Esses capacitores eletrolíticos se usavam nos aparelhos antigos, porque os aparelhos antigos tinham mais espaço na placa, tinha mais distância entre os componentes, então você podia usar um capacitor desse tipo. Hoje em dia, pela miniaturização e diminuição do tamanho da placa dos equipamentos, não tem sentido mais você deixar um espaço para um capacitor desse. Então hoje em dia você não vai encontrar nos equipamentos um espaço para pôr um capacitor desse. A não ser, por exemplo, que você dobre um terminal dele para ele funcionar como se fosse um capacitor radial. Aí pode ser que ele caiba lá no circuito. Mas até para você encontrar esses capacitores para comprar já é meio difícil, já não é tão fácil também. Ou seja, são todos os valores desses daqui que você consegue achar. Beleza, pessoal? Então tá aí para vocês a curiosidade de hoje.
outros tipos de capacitores. O pin-up, que é velho, não se usa mais. O mica, que você pode encontrar ainda em alguns aparelhos, mas é raro. O Styroflex, que foi bastante usado aí até os anos 90, mas como era um capacitor vagabundinho, que estragava com facilidade, principalmente na hora da soldagem, ele foi substituído pelo de cerâmica disco e pelo capacitor de poliéster metalizado, e aqui o eletrolite coaxial, um terminal de cada lado. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Então, se inscrevam no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.